Olá, sou a professora Fátima Martini. Esse vídeo trata da arte bizantina, que ocorre na Alta Idade Média. As fraquezas estruturais de Roma culminaram no século III numa crise sem volta. O imperador Diocleciano dividiu o território romano em 4 partes, e no século IV, Constantino mudou a sede do governo para Bizâncio. Em 395, o imperador Teodósio estabeleceu a divisão definitiva dos impérios: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. Posteriormente, o Império Bizantino, que gradualmente se transformou num Estado completamente cristão. O Oriente permaneceu rico e manteve sua unidade, mas o Ocidente viu-se enfraquecido com sucessivas invasões dos povos germânicos. No início do século V, os hunos, guerreiros de origem mongol, atacaram e devastaram as cidades e campos. Em 476, o Império Romano Ocidental chegou ao fim. A Idade Média indica o período histórico compreendido entre o século V e o XV, com o início da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, estendendo-se até a tomada de Constantinopla em 1453. A Alta Idade Média é o período do crescente feudalismo, do século V ao X. A Baixa Idade Média é o período de declínio, do século X ao XV. Enquanto a estrutura feudal se estabelecia no Ocidente, no lado oriental despontava-se o Império Bizantino, com origem na cidade de Constantinopla, edificada pelo imperador Constantino no mesmo local em que existia a antiga colônia grega de Bizâncio. No Oriente, Constantino deu liberdade de culto religioso. A arte grega se uniu à oriental, distanciando-se da arte romana do Ocidente, que logo foi sufocada pelas invasões sucessivas. O Império Bizantino, sob o reinado de Justiniano, alcançou a prosperidade a partir de 527, reafirmando o domínio político e artístico sobre o Ocidente. No reinado de Justiniano, as fronteiras foram ampliadas e Constantinopla permaneceu por séculos como capital do Império Bizantino. A arte bizantina absorveu o passado e a arte cristã por intermédio dos gregos, e sob o patrocínio dos imperadores, inúmeras igrejas foram levantadas, tanto no Ocidente como no Oriente. As primeiras igrejas cristãs assumem a arquitetura das antigas basílicas romanas, com aspecto diferenciado. No exterior, eram extremamente simples, enquanto o interior ostentava um máximo esplendor e riqueza. O tipo de edifício apoiado na construção do Panteão de Roma, com planta redonda e adaptado para o quadrado ou poligonal, com cúpula no centro, e iluminação por meio de inúmeras janelas, tornou-se marca registrada da arte bizantina. Ao mesmo tempo, se viu o crescimento da pintura e do mosaico parietal para decorar as imensas paredes e abóbadas levantadas, constituindo-se em um estilo de arte diferenciado, resultado da união da antiga e experiente arte greco-romana com o brilho oriental, adaptados ao ambiente físico e à grande espiritualidade que tomou conta da Alta Idade Média. A arte bizantina, segundo período e estilo grandioso ou mais modesto, pode ser classificada em Primeira Idade de Ouro, do século VI ao século IX, e Segunda Idade de Ouro, cerca do século IX ao século XI. Ravenna, na Itália, despontou antes mesmo de Constantinopla, com inúmeros monumentos considerados do novo estilo, que se alastrou por diferentes localidades durante a Idade Média. Capital dos últimos imperadores romanos do Ocidente, morada de Teodorico, rei dos ostrogodos, e amada por Justiniano, a cidade se tornou vitrine da arte bizantina a partir do século VI. O mausoléu de Gala Placídia foi levantada no estilo paleocristão, em meados do século V, antes do estilo bizantino se fortalecer. O monumento fúnebre apresenta planta em formato de cruz e paredes externas de tijolos aparentes e internas decoradas com mosaicos, do período de transição da arte greco-romana com elementos orientais.
A construção da Basílica de São Vitale foi iniciada em 526 no estilo romano, com planta octogonal coberta por uma cúpula. Concluída em 547, apresenta mosaicos bizantinos em seu interior. A abóbada mais leve favoreceu a abertura de janelas que iluminam o interior. No exterior, os contrafortes suportam os 8 cantos. As primeiras igrejas cristãs assumem a arquitetura das antigas basílicas romanas. A Basílica de Santo Apolinário em Classe, em Ravenna, na Itália, foi levantada em meados do século VI. Apresenta exterior simples de tijolos e um interior ricamente decorado com mosaicos. O campanário foi acrescentado depois. A vista mostra as partes que compõem a estrutura de uma basílica paleocristã, levantadas antes do predomínio do estilo bizantino. A Hagia Irene, localizada no pátio externo do Palácio Tocap, é a igreja mais antiga do Império Bizantino e a segunda maior igreja depois da Hagia Sofia. A igreja, levantada no período de Constantino e reconstruída por Justiniano, apresenta a estrutura de uma basílica romana com 3 naves, nártex, cúpula central e abside. Em Constantinopla, o edifício que alterou a história da arquitetura substituiu uma igreja já construída no local e foi levantado durante o reinado do imperador Justiniano I. A construção, que serviu de modelo da arquitetura bizantina da época, foi dedicada à sabedoria de Deus e recebeu o nome latino de Santa Sofia. O edifício mistura técnicas romanas e elementos das construções orientais. A estrutura imensa da Basílica Romana, semelhante ao panteão romano circular, muda para a forma quadrada a partir de 4 arcos e recebe o grandioso domo circular. Na planta baixa, observa-se a cúpula circular apoiada sobre uma base quadrada. Na frente, o nártex exterior e o nártex interior, e ao fundo, a abside. 40 janelas formam a base do domo e iluminam o interior. Paredes e arcos reforçam o exterior em diferentes reconstruções ao longo do tempo. O exterior da Santa Sofia foi revestido em estuque amarelo e vermelho durante uma restauração no século XIX. No interior, o domo de Santa Sofia foi construído em tijolos revestidos em mosaico com desenhos que irradiam-se do centro para as 40 janelas da base, apoiada em 4 pilares. Os 4 pilares unidos formam 4 grandes arcos. As naves laterais estão voltadas para o espaço central. 4 querubins decoram os pendentes da abóbada. Suas faces foram cobertas por folhas de ouro quando os muçulmanos assumiram a igreja, pois figuras humanas e animais não eram permitidos. A luz, distribuída por numerosas janelas, dispostas em cada lado do ambiente, provoca uma iluminação difusa e confortante no amplo espaço. As paredes e colunas de mármores coloridos projetam um efeito cintilante e criam um ambiente místico. A igreja, convertida em mesquita, recebeu medalhões em couro de 7 metros de diâmetro, com o nome dos líderes do Islão e o nome de Alá. O interior de Santa Sofia é ricamente ornamentado com mosaicos coloridos, que refletem a luz com variedade de intensidade em suas facetas de vidro e ouro. Na abside, o mosaico da Virgem e do Menino Jesus, dos séculos IX e X. As naves laterais estão separadas da área central por colunatas. Cada coluna apresenta um fuste simples de mármore. O interior de Santa Sofia contém 107 colunas. 40 se encontram no piso térreo e são as maiores.
algumas de templos mais antigos e de diferentes regiões do Império. As demais colunas, mais leves, estão nas galerias, acima das naves laterais e do nártex interior, que fica na entrada da igreja. Aqui, a semicúpula acima da porta de entrada, que dá para o nártex. O mirabe aponta a direção de Meca, para a qual os muçulmanos se orientam durante as orações, e só foi adicionado após a igreja ser transformada em mesquita. Os mirabes recebem decoração com arabescos e caligrafia. Aqui se encontra a galeria do lado esquerdo. E aqui a galeria do lado direito, que se encontra em melhor estado de conservação. No segundo pavimento, arcos revestidos de mosaicos coloridos são conectados por colunas com capitéis decorados em arabescos. Mármores de diversos tipos e colorações vieram de diferentes regiões para embelezar Santa Sofia. Na entrada, o teto do nártex interior está coberto de mosaico e as paredes de mármore. A porta imperial era a entrada principal entre o interior e o nártex, reservada para o imperador. O mosaico bizantino do século X acima da porta foi descoberto em 1933, depois da retirada do cal que o cobria, e mostra o imperador Leão VI de Bizâncio, pedindo perdão ao Cristo Pantocrátor. Expressão máxima da arte bizantina, o mosaico não se destina apenas a enfeitar as paredes e abóbadas, mas a instruir os fiéis mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores. Os ícones são baseados nos cânones exigidos pela Igreja do período. Santa Sofia foi utilizada como igreja de 537 até 1453. Com a conquista muçulmana, foi utilizada como mesquita. Passou a museu histórico a partir de 1935 no governo laico da Turquia. E em 2020, voltou novamente a ser frequentada como mesquita. Nesse vídeo, você observou algumas construções levantadas a partir do século V, no período que se denomina de Alta Idade Média. Lembrando que a arte bizantina ultrapassa esse período. Continue conosco. Um forte abraço.